Nós estamos hoje, dia 26 de julho, um domingo, dia da avó e do avô. Bom dia para você que é vovô, que é vovó. Seja muito feliz, que seus netos sejam abençoados, netos e netas sejam abençoados e a sua vida também, para que você possa curtir por muitos anos essa condição Amém. especial que é ser vovô e vovó, né? Então, para você... É realmente muito especial. É muito especial, né, Fátima? Você também é vovó, né? Sou vovó. A minha neta tem 7 anos já. 7 anos? Nossa, que delícia! Delícia. É. Então, eu ainda não sou não, mas não quero ser agora não, tá? Por favor, não quero ser vovó agora não. Vamos terminar os estudos primeiro, para depois dar netinho. É. Netinha. Mas olha, um abraço especial para vocês que são vós e vós, tá bom? Eu quero dizer que a gente está começando então nossa conversa com ela de hoje, com a Fátima Lima e com a Priscila Pacheco. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Atualmente estou permutada com a matrícula de Búzios em Itaboraí. E é um prazer novamente ter você por aqui, no nossa conversa com ela, um quadro do coletivo Ela, Educação e Liberdade para Aprender. Ela, de Educação e Liberdade para Aprender. O coletivo Ela é um grupo de pessoas que pensam e fazem propostas de políticas públicas do município de São Gonçalo. E nesse momento, a gente conversa, então, com a Priscila e com a Fátima Lima sobre atendimento educacional especializado. Eu quero dizer para vocês, em primeiro, nesse momento, que eu quero agradecer a todos que estão no Facebook, né, que acompanham o nosso Facebook, Graciane Volotão. Estamos com, aproximadamente, tem mais do que isso aí, 3.528 curtidas e 3.835 seguidores. Eu peço que você compartilhe, que você anuncie, que você mostre para as pessoas esse trabalho, porque a gente está querendo alcançar mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o trabalho de várias pessoas que passam aqui no nosso quadro Conversa com Ela. O nosso Instagram, Graciane Volotão, tem em torno de 1.185, acho que tem 1.187 hoje, seguidores. E o nosso YouTube estava com 406 inscritos hoje de manhã. Então, eu peço que você que está aí acompanhando pelo nosso YouTube, que você aproveite esse momento, faça a sua inscrição e também ative o sininho para que você receba as nossas notificações e saiba quando a gente está entrando no ar. A gente está tendo a possibilidade de conversar com várias pessoas nesse quadro Conversa com Ela, discutir vários assuntos, e isso é muito bom para a nossa cidade de São Gonçalo em especial, mas também para outras pessoas de outras cidades, porque tem a oportunidade de conhecer o trabalho de pessoas em diferentes condições e diferentes temáticas. E como eu falei para vocês, hoje, nossa conversa com ela é sobre atendimento educacional especializado. Está aqui amanhã, mas é hoje. Peraí, que eu não consertei a Vânia. Fiquei conversando com as meninas e esqueci de consertar aqui a Vânia. Opa, pronto. Agora, ó, atendimento educacional especializado, tá bom? Então, chega mais e vem conhecer aqui as nossas princesas que estão aqui, uma vovó e a outra é Priscila Princesa, que está aqui conversando com a gente sobre atendimento educacional especializado em São Gonçalo. São duas professoras de atendimento educacional especializado de São Gonçalo e vão contar um pouquinho sobre isso aqui para a gente. Quem é que quer falar primeiro? Vamos pela ordem aqui? Fátima Lima primeiro? Pode ser? Pode ser. Queria que você... Então, que você, por favor, se apresentasse ao público que está aqui nos assistindo. Bom dia, né? Eu sou a Fátima Lima. Na verdade, meu nome é Maria de Fátima, mas como há muitos anos já sou conhecida como Fátima Lima. Tenho 35 anos já de estrada na educação, mas assim, na educação inclusiva é mais ou menos uns 15 anos. Eu tenho esse encantamento, porque a educação inclusiva, para mim, é um encantamento. É onde eu iniciei, assim, a minha formação toda vem de escola particular. Nem formação, nem a minha atuação.
bem Aham. 80% de escola particular. E em 2011 eu fiz o concurso para São Gonçalo, aí passei e fui trabalhar em São Uhum. Gonçalo, porque até então eu não tinha um olhar para a rede pública. A gente até está em escola particular, a gente se acomoda na escola particular. E aí, em 2011, eu fiz o concurso, passei e fui trabalhar nessa escola, que eu estou hoje, né, no Pastor Haroldo Gomes, ali em Itaúna. Mas, assim, o meu Eu contato fui a maior com a primeira. educação inclusiva... Deixa eu te interromper, eu fui a primeira supervisora dessa escola. Quando a Olha, escola legal. começou a funcionar, eu fui a primeira supervisora. Estava grávida da minha filha. Pode falar, Nossa. continua. A gente tem... Olha aí, hein? Olha a nossa... e assim, o meu contato com educação especial foi na escola particular, onde que era, né, há 15, 20 anos atrás, muito difícil. E nós recebemos um aluno chamado Ronald, um menino maravilhoso. Ele entrou na escola, me matriculou, não falou nada, né? Só que eu tinha um olhar, já há 20 anos atrás, né? Eu falei assim, gente, o que está acontecendo com aquela criança? Na hora do recreio ele não conversa com ninguém, só fica isolado. Aí comecei a observar aquele aluno. Estava na 5ª série, 6º ano, né? E aí eu pude observar, chamei a mãe, e a mãe buscou, e nós conseguimos, né, um resultado muito bom com esse aluno, com a mãe Miriam. E hoje ele está na faculdade, na UF, fazendo engenharia ambiental de recursos hídricos. Então, assim, eu fico muito feliz quando, às vezes, tenho o contato da mãe até hoje, e ela diz assim, tia, se não fosse você, o que seria do meu filho? Eu falei assim, mãe, se não fôssemos nós, né? Ela lutou, ela correu atrás, hoje em dia, né, ele recebe uma bolsa da UF, onde ele tem um cartão de crédito, de débito, ele vai para o shopping, ele paga o seu lanche, ele em casa faz as tarefas, né, lava a louça, bota o lixo para fora, e trabalha o quê? A independência. Então, o marco na minha vida profissional, na educação inclusiva, foi o Ronald. Depois eu até gostaria de falar dos atuais, mas é isso aí. Aham, Vai vamos lá, com calma. Priscila. Vamos deixar a Priscila agora se apresentar, então. Priscila, é com bom você. Quem é dia. a Priscila? Bom dia, meu amor. Quem é a Pode. Priscila? Sou eu, Ah, Priscila. Eu não tenho tantos anos de estrada como a Fátima, tenho 10 anos de atuação, né, e 4 anos de atuação no atendimento educacional especializado. E assim como a Fátima, a minha bagagem é toda de escola pública, né, toda a vivência, toda a aprendizado de escola pública. E o meu principal marco foi na Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes, né, que começou toda a minha inquietação, pesquisa, querência com relação à educação inclusiva, foi com o José Messias, né? Foi uma experiência que eu sou totalmente grata, não só ao José Messias, mas à família, à escola, por todo o aprendizado, né? Uhum. Porque a gente fala que não sabe, né? No primeiro momento foi um de negação de que eu não sabia trabalhar com o aluno com deficiência, e ali a questão do aluno incluso começou a me, assim, questionar certas coisas em mim, certas inquietações. Então, assim, hoje, né, eu sou muito grata à Escola Pastor Haroldo Gomes, ao José Messias, à Célia, que é a responsável, por estar hoje defendendo, brigando pelos alunos com deficiência no município de São Gonçalo. Que delícia! Olha só como é que é, né? A gente acabou não falando qual era a escola. Eu só perguntei se vocês, em off, eu só perguntei se vocês eram da rede pública municipal de São Gonçalo, né? Eu não Sim, sabia que ambas tinham esse início lá no Pastor Haroldo, né? Início
do olhar diferenciado para a criança com deficiência, né, com a pessoa com deficiência, a partir da Escola Pastor Haroldo. Então, como eu falei para vocês, eu fui a primeira supervisora de lá, eu estava retornando de uma permuta, e fui para lá, para o Pastor Haroldo, também para o Marcílio Dias, né, para aquelas escolas ali do entorno, no Ali da Itaúna, área, né? no Salgueiro, Palmeiras, eu fui para as escolas ali. E foi, assim, uma experiência bem bacana também para mim, e aí agora, já que vocês falaram do Pastor Haroldo, eu vou falar também, porque, primeiro, eu estava grávida, né, então estava super sensível, e vi o início daquela escola chegando, né, das pessoas chegando, começando a planejar uma escola diferente, então, assim, foi um momento muito bacana. Depois eu retornei num outro momento, né, depois passa o tempo, né, que a supervisão a cada 2 anos vai trocando de escola, né, e aí retornei para uma homenagem a todas as pessoas que passaram pelo Pastor Haroldo, acho que em 2015 ou 2016 que isso aconteceu, foi aniversário da escola, e foi lindo, emocionante. Isso, foi. O pessoal cantou, eu esqueci o nome dela, lindamente, esqueci agora, fugiu o nome. Então foi muito bonito. Foi quem? A Adriana. Foi a Adriana, isso, a Adriana, que canta lindamente, né? Isso. E foi muito Adriana gostoso Lamas. estar ali. Foi muito gostoso estar ali novamente no Pastor Haroldo. Eu fui criada ali no Luiz Caçador. A minha infância, adolescência, né? Parte da infância e da adolescência, minha avó morou ali, falando de vó hoje. Então, minha avó morou ali durante mais de 30 anos, né? Uma casa ali naquele condomínio, que chama um condomínio, mas não é um condomínio fechado, né? No ponto final do Luiz Caçador. Então, eu fui criada ali. E quando de Itaúna, eu me casei na igreja de Santana, né? Hoje de Santana, me casei na igreja de Santana, que é bem pertinho do Pastor Haroldo, da escola Pastor Haroldo. É uma escola que tem uma coisa diferente, né? Isso, exato, tem uma coisa diferente, tem uma relação pessoal, Com certeza. Tem marcos, né? Vai marcando a vida, né? Tem os marcos na vida. E é muito legal. Então, eu aproveito esse momento para dar um grande abraço a todos da Escola Pastor Haroldo, né? Um beijo grande, muita força nessa hora, porque obrigada, não tá mole, não. Não tá fácil para ninguém, não, né? Não. Então, agora vamos conversar um pouquinho. Vocês já falaram como é que foi a introdução, né? Vocês tiveram a oportunidade, assim, um aluno, quando você tem à sua frente um aluno que tem alguma deficiência, aquilo te chama a atenção, né? E você, de primeiro, a fala da Priscila me lembra de uma reação muito comum, que é a reação do medo, do estranhamento, de não sei como fazer, eu não fui formada para isso. Acho que a gente passa muito por isso. E, assim, não é só na primeira vez. A gente passa por isso toda vez que a gente se depara com um aluno que você ainda não estudou determinada deficiência, né? Eu pelo menos sinto isso. Verdade. Um novo. O desconforto de sair de dentro da sua casinha, do seu conforto, e ir em busca de um novo conhecimento, né? De um novo aprendizado, né? De conhecer Isso, até porque é muito cômodo, muito mais fácil você dizer que não sabe e não quer. É muito mais fácil. Eu, quanto professora, falo assim, eu não tive formação para isso, mas a gente tem que buscar. Porque está falhando. Observado, as turmas estão repletas. Melhorou, pode falar, Fátima. Deu uma falhazinha. E as turmas estão aí, né? Cada dia aumentando. Nós, quanto profissionais, né, não vou falar de ninguém, vou falar de mim, nós temos que buscar. Eu entrei no curso de Libras porque eu ainda não tive nenhum aluno surdo, mas eu vou ter. E aí, o que eu vou fazer? Então, tem que se preparar. O que a Fátima falou também é muito importante, que a gente não precisa esperar, né, que tenha aquele aluno naquele espaço, né, que tenha aquele aluno na escola, mas que a gente se prepare.
E, assim, é busca, é querência. Eu sempre uso esse termo, querência. Querência. Porque Legal. a formação, ela está lá, né? A rede oferece formações, as instituições oferecem formações, mas elas estão lá. Então, cabe a gente, enquanto professor pesquisador, enquanto professor que se preocupa com o aluno, ir atrás daquela formação, né? E não deixar só aquele diplominha lá na gaveta, mas sim atuar, Isso. né, em prol daquele aluno, porque também não adianta nada ter a certificação e na prática, né, ser nula, não suscitar Isso. algo, né, não produzir algo. Então isso também é muito importante. Com certeza, É, com certeza. E Priscila e Graciane, é uma coisa que eu acho que assim, São Gonçalo deveria ajudar, né? Vamos falar esse termo aos professores para que busquem essa formação, é ser uma formação em serviço. Eu acho Sim. que isso é muito importante. Por exemplo, dois cursos que eu fiz agora, né, o ano passado, o que acontece? Só podia fazer no horário que você não está trabalhando. E você sabe que professor tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E Infelizmente, aí fica complicado, não é? Aí eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer os dois, porque eram em horários que eu não estava trabalhando. Aí eu dou uma sugestão aí para quem está organizando essa política pública de São Gonçalo, que essa formação possa ser em serviço. A Claro, importância também fica do ambiente complicado de para planejamento também, né? isso aí a gente está. Por exemplo, eu não claro, vi. fica de. É o Desculpa, eu nosso não. terço de planejamento que Um nós não terço de temos. planejamento. A importância de um terço de planejamento, que não é para professor para passear no shopping, para ir para a praia, para lazer, mas para estudo e formação, né? Porque é muito complicado, aí eu pego um gancho, né, de anos anteriores, que teve o primeiro curso de formação da EE e infelizmente teve que ter acontecido um sorteio, porque foi um tema que todos os professores, né, tinham interesse em queriam fazer, mas assim, não tinha como, né? Como é que iria fazer, né? Além de fornecer o curso, dar condições para que o professor, né, realize formações presenciais, com formação agora, né, à distância, né? Inclusive, foi até, né, a rede municipal abriu um curso à distância, uma formação online. Então, a importância desses cursos também, não só presenciais, mas como à distância, né? É muito importante a gente falar da questão da formação. Fala, Fábio. Sem dúvida. E eu, quanto professora de sala de recurso, eu gosto muito de reunir os professores para conversar sobre um tema, e eu sempre chamo um convidado, né? E aí, agora, graças a Deus que essa época a gente pôde ter essas plataformas, é onde toda semana a gente tem acontecido lá no Pastor Haroldo Gomes, não deixa de ser, uma formação, uma conversa, nem formação, né? Uma conversa sobre uma deficiência, sobre um tema específico. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma conversa com o presidente e 2 conselheiros tutelares de São Gonçalo, para questões até relacionadas, né, a isso. Então, eu acho que essas formações são importantes, mas, por exemplo, nos horários que a gente proporcionou, se nós estivéssemos trabalhando, não teria como, porque uma foi 10 horas da manhã e as outras foram 3 horas da tarde. Então, é complicado. Mas aí vamos lá, né? Senão a gente vai ficar aqui todos os horários falando. Não, pode falar. Então, aí, no caso, a formação é algo importante que a gente precisa... Muito importante. Muito importante, porque, inclusive, a gente precisa entender, que aí é o destaque que vocês realizam na fala de vocês e que a gente precisa também destacar para que fique muito claro, que o profissional da educação, ele precisa fazer essa formação dentro do horário dele de serviço ou de um terço de planejamento, conforme for organizado e combinado no início do ano com esse profissional. Por que a gente precisa disso? Porque, em grande parte, o profissional que trabalha
como professor, né, profissional da educação, ele trabalha em mais de uma turma, como eu já falei em várias lives aqui. Então, ele trabalha em mais de um turno, em mais de uma turma, então não tem como ele fazer a formação. Por quê? Porque o salário é baixo, né? Vamos ser muito claros. Se o salário fosse melhor, se a gente conseguisse sobreviver com o nosso salário, obviamente que a gente iria optar para o outro horário, estar com a nossa família, na nossa casa, até porque somos todas mulheres, então não nos falta trabalho. Em casa, com os filhos, com os netos, né? Então não nos falta. Então não é exatamente isso. A grande maioria é mulher, tem homens, bastante homens, mas a grande maioria é mulher, principalmente nos anos iniciais, né? E educação infantil, que é o momento, um nó da rede, né? Eu posso dizer assim, um nó da rede por experiência própria, pela dificuldade que eu tive na época que eu estive na gestão pública de colocar um terço de planejamento para os profissionais de educação infantil e ensino fundamental 1, né? Os profissionais de ensino fundamental 2, ou seja, os profissionais que estão que é o docente 1, né? Que na rede é o contrário, né? Que é o docente 1. Do sexto ao nono. Que está como professor especialista, ou seja, aquele professor que é de língua portuguesa, matemática, história, geografia, das áreas afins, ele tem um tempo de planejamento contemplado na carga horária dele, que são as 4 horas, a gente consegue fazer isso, porque ele faz o horário dele é contabilizado dividido, coisa que não acontece, infelizmente, e tentei várias vezes e a gente tem que continuar nessa luta de tentar fazer com que a administração de São Gonçalo entenda que o profissional de primeiro segmento de educação infantil pode ter a sua hora também fragmentada, porque fragmentando essa hora é possível a gente fazer um terço de planejamento. E com isso a gente implementou na época, em 2015, a matriz curricular, colocando aulas diversificadas para poder fazer intercalar, para que o professor pudesse sair de sala e fazer o seu tempo de planejamento, que é isso que elas estão falando aqui, que é o tempo da formação. Porém, isso demanda, obviamente, um esforço da administração pública com mais professores, né, para que a gente possa ter essa possibilidade de fazer um texto de planejamento. Então, professor de educação física, de arte, a gente criou o Matemática 2, a gente criou movimento, corpo em movimento na educação infantil, a gente criou uma série de atividades na matriz curricular para poder intercalar e possibilitar o professor. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda implementar essa matriz curricular na nossa rede, por mais esforço que houvesse. Ainda não. Mas é um alerta para quem está nos ouvindo hoje da necessidade, e aí a Fátima Lima e a Priscila Pacheco traz isso para a gente, quer dizer, o professor é um profissional, Priscila tem um destaque na fala dela, além da querência, que é um destaque bacana, também tem a fala que ela diz assim, professor pesquisador. Nós, professores, precisamos ter isso em nós, né? De pesquisar. Não dá. A gente está vendo, então, agora eu acho que talvez esteja intensificando mais ainda, porque a gente está se expondo para a comunidade com mais frequência, com essas aulas online e tudo. E aí vocês que são pais e mães estão tendo a oportunidade de perceber que não é possível hoje, e talvez nunca fosse, né? Mas foi assim, né? Não é possível fazer a mesma aula, porque o tempo todo não dá mais, não cabe mais um professor ter o mesmo caderno de plano que era ele fazer de manhã não e de cabe tarde, mais. Né? Não cabe, não tem essa possibilidade, se é que já teve um dia, né? Mas tudo bem. A gente precisa entender que o professor precisa estar pesquisando, estar se formando, estar conhecendo. Ele não pode ser só pego de surpresa com um aluno chegando com uma determinada deficiência e ele tem que estudar, como a Fátima destaca aqui, né? Poxa, não peguei ainda nenhum aluno surdo, mas eu quero aprender Libras, porque na hora que o aluno surdo chegar, eu já vou estar preparada para recebê-lo, vou estar preparada para ensinar Libras para ele, vou estar preparada para me comunicar com ele. Então, assim, isso deveria acontecer com todos os profissionais da rede, porque o atendimento educacional especializado e a sala de recursos é uma garantia legal, mas o ideal é que todos os professores, independente de ser aquele professor que
que esteja em área de apoio ou em área de sala de recursos, mas também o profissional que está dentro de sala de aula com uma turma, seja ele em aquele fixo ou aquele das aulas diversificadas, que ele precisa ter o conhecimento das áreas para que ele possa incluir adequadamente os alunos. Então, formação passa por todos os profissionais, né? Inclusive todos os profissionais da escola, que eu diria até merendeira, diretor, todo mundo, né? Fala, Priscila. Ai, chegou a dar uma coisa aqui, importantíssimo. Gente, isso é importantíssimo. Porque esse aluno é um aluno da escola, não é da professora Fátima, não é da professora Priscila, não é do professor de apoio, é um aluno da escola. Então, todos os profissionais envolvidos nesse processo de inclusão desse aluno, que começa lá na portaria, lá para aquela pessoa que recebe o aluno, aquele funcionário precisa, sim, saber quem é esse aluno, qual deficiência que tem, mas infelizmente a gente não tem tempo hábil para isso, a gente não tem espaço, né? A gente sabe das leis, a gente sabe de todo esse processo de inclusão, a gente sabe sim que o aluno é da escola, mas infelizmente a gente não tem esse tempo hábil, né? Que não é formação só para quem é professor, mas para todos da escola, para todos os funcionários, né? É importantíssimo, é importantíssimo. Com certeza. Vamos ouvir aqui a galera aqui, ó, pessoal, vamos sentir a temperatura aqui de quem está nos ouvindo num domingo, dia 26 de julho, dia da vovó, tem gente aqui nos ouvindo, que bom ter você por aí. Então, a nossa querida Ellen está aqui com a gente, não podia faltar, obviamente, né, Ellen Silvia Ribeiro, de Azevedo, está aqui conosco, todo mundo, ó, para você, Ellen. Rubeni Rocha, eu não consigo ler o nome, mas está aqui. Bom dia, menina. Não sei. Bom dia. Clícia Rodrigues, bom dia, está aqui também com a gente. Suelen Chagas, bom dia, meninas, saudades, abraço virtual. Aprendi isso ontem na live, que eu não conhecia esse negócio virtual. Lug, né? É abraço virtual. Obrigada, Sueli, para você também, viu? Vocês são maravilhosas, está destacando aqui. Olha, é mãe de aluno. Ó. Obrigado pelo carinho com meu filho, Fátima. Tá falando com você, Fátima. Ela tá de máscara e tá com o nome MF, a gente não tá sabendo quem é. Você perdoa aí. Priscila, né? Conseguiu? Conseguiu identificar quem é? Ainda tem a máscara, né? Sim. Sim. Rosane Silva também está aqui, muito bom. Ellen Silva, elas buscaram formação, está dizendo aqui, está destacando. Vamos ver aqui a Rosane Silva, o que ela conta aqui para a gente. Eu tive problemas com a minha direção por não poder ser liberada no meu horário de trabalho para participar de uma formação muito importante para o meu aluno. Mas eu entendi, em parte, a direção. Eu entendo o que você está falando, Rosane. O que acontece? Fala. Quer falar, Priscila? Não, o que eu ia falar, assim, quando ela diz que entendeu em parte a direção, eu entendo o que ela fala. Não sei se vocês têm a mesma compreensão que eu. Aqui a gente não está com a pretensão de dizer a verdade, não. A gente está aqui para conversar mesmo, né? Então, quando ela fala isso, ela me traz a seguinte questão. Quando o aluno precisa estar na escola, o fato das pessoas não terem a formação para cuidar deste aluno, para educar este aluno, para ficar com ele dentro da escola, o que faz? Causa um desconforto à direção, porque ao professor sair dentro desse horário, quem é que fica com o aluno? Por quê? Porque as pessoas não têm formação para estar com o aluno. Então, é aquilo que a gente nos remete àquela conversa anterior, né? O que a gente estava falando. É necessário que todos estejam, porque, como a Priscila destacou muito bem, o aluno é da escola. O aluno não é da Priscila, não é da Fátima, não é da Graciana. O aluno é da escola. Então, é importante que este aluno esteja dentro do ambiente de escolar, independente do professor estar em formação ou não. Se o professor precisa sair para a formação, tem pessoas ali capacitadas, formadas também para poder cuidar e dar educação para esse aluno. Fala, Priscila, é isso que você pensou ou você quer acrescentar?
Complementando isso também, né? É claro que o combinado não sai caro, né? Então, a importância de mostrar esse trabalho, a necessidade dessa formação. Eu não estou indo para a formação porque eu quero ganhar um certificado. Não é esse. O certificado é bacana? E assim... É bacana. Vai me dar lá os 3%? Vai me dar lá os 3%. Mas o principal não é isso. É a questão de estar realmente trazendo o melhor para o meu aluno, né? Me capacitando, me formando para poder atender melhor aquele aluno, né? Eu acho não que só para esse aluno, mas para os neurotípicos também, né, Priscila? Exatamente, porque não é só, né, a formação voltada para o aluno com deficiência, mas para o processo de alfabetização, que é importantíssimo, as formações, né, de leitura, de escrita. Então, assim, de mostrar a direção, a necessidade dessa formação, que não é a só importância, mas sim para atender a comunidade, para atender aquele aluno, né? Então, a importância de você embasar a sua fala, o porquê que eu quero ir na formação. Não falar porque eu quero ir na formação, porque eu quero ir na formação, né? Porque eu quero ter o certificado, é o que você estava falando, né? Porque eu quero ter o certificado nos 3%. Aí você escuta muito também assim, mas eu não tenho nem professor, com turma sem professor regular. Como que eu vou liberar mais um professor? Aí é que a gente vem lá de política pública, né? Não é culpa minha que o município não oferece professor para aquela escola. E aí a gente, né, vai levar horas e horas e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque, por exemplo, essa mãe que agradeceu... agradeceu não, pode falar, aí, o nome dela é Priscila, e o filho dela é Matheus Gabriel. E no início desse ano, quando chegou a professor na escola. E eu, quando cheguei, né, ele acho que é da tarde, se eu não me engano, cheguei do almoço, porque eu trabalho... Tá falhando um pouquinho. Na escola, eu vi aquela mãe encostadinha, sabe? Não sei, tá? Eu vi aquela mãe e aquela criança encostadinha, assim, com aquele olhar para mim assim, tia, me socorre? Gente, me parece um imã, né? Aí eu fui, olhei, cheguei até ela, porque ninguém tinha chegado, ninguém tinha dado atenção àquela mãe, não tinha, acho que nem dado um boa tarde. Aí eu falei, mãe, isso aqui tá precisando... Porque assim, é uma criança autista, que como a gente ouve, né? Mas ele não tem cara de autista, não tem que ter cara, né? E aí eu cheguei e falei assim, mãe, você tá precisando de alguma coisa? Porque eu sou entrona mesmo, né? Eu vou me metendo onde não sou chamada. Verdade. Você tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de mim? Ela falou assim, não, porque eu não sei qual é a turma do meu filho. Aí eu fui lá na secretaria, peguei a listagem, olhei e falei, a turma tal. Aí ela falou assim, porque ele tem, né, ele é autista. Aí eu falei assim, eu olhei para ela, meu coração já logo fez assim, ó, tchum, apertou. E aí eu fiz das tripas coração, juntei todos os meus horários e fui ser professora de apoio desse aluno. Porque eu senti essa necessidade de uma mãe que já tinha passado por várias escolas onde o filho dela não teve nem professor regente, nem professor de apoio, e ele estava em casa. E aí eu falei para ela assim, o seu filho não vai ficar em casa, o seu filho vai ficar na escola. Nem que eu tenha que... Olha, foi difícil, trabalhei triplicado, dava meu jeito, às vezes eu planejava alguma coisa com o meu aluno de sala de recurso, levava para a sala e fazia com os dois. Aí, né, veio a pandemia, estamos aí, e a mãe levava no contraturno, inclusive, isso é lei, você só pode atender o aluno no contraturno, é muito difícil. E eu atendo, assim, tem alunos que moram longe,
que não podem, tem áreas de risco, os maiores, né? Eu atendo, que a escola vai de 7h30 a 11h30, aí ele sai 11h30, fica até 12h30 comigo na sala de recurso, e aí a gente está caminhando. E assim, é como ele, né? É no miudinho, exatamente assim, chama a mãe, conversa, traz para você e conversa. A mãe diz assim, mas eu não tenho dinheiro de passagem, dona Fátima, porque só meu filho tem. Tem problema não, a gente dá um jeito, faz uma campanha, arruma dinheiro para essa mãe. Ai, é difícil, gente, é muito difícil. Mas a gente consegue. Consegue. Eu vou destacar aí na sua fala essa questão de que o atendimento precisa ser no contraturno, quer dizer, ele tem direito a ter, né, isso está na lei, né, ele tem direito a ter as mesmas atividades, conhecimentos, disciplinas que o aluno que não tem deficiência, né, pelo menos, né, é assim, né, botar dessa maneira, a gente tem as falas nos traem um pouquinho, mas é isso, né? Para poder ficar claro para as pessoas. Isso. Então, ele tem a mesma atividade, tem direito. Então, por isso que durante o turno dele, que é o turno que ele está matriculado, ele tem que estar em sala de aula, convivendo com os demais alunos, porque a inclusão é isso. A inclusão não é segregar, né, colocar o aluno separado. Então, ele faz as atividades no horário dele do turno, e no contraturno, que é isso que a Fátima está explicando, ele vai para a sala de recursos. Ele é matriculado também. Isso, é isso que eu queria destacar. Muito bem, você pegou a palavra. Ele é matriculado numa turma de sala de recursos. Então, é sobre isso que a gente acha que é importante a gente destacar aqui para você. Para você e para quem está pensando política pública também no município de São Gonçalo, e em outros também, né? Mas vamos falar especificamente de São Gonçalo, que é onde a gente está tratando. Quando você matricula um aluno com deficiência, você matricula ele no turno e no contraturno de sala de recurso, que é uma turma, porque é direito legal dele ter um atendimento específico, especializado, né? À toa que o nome é esse, né? Atendimento educacional especializado, para que ele possa ter a oportunidade de conseguir acompanhar aquelas disciplinas, acompanhar aquela educação que ele está tendo no turno de manhã, ou seja, à tarde, né? Não importa. Mas aí a Fátima nos faz um destaque, já vou passar a bola para você, Priscila, que eu sei que você está querendo falar. A Fátima traz um destaque, que é o destaque da dificuldade da família, às vezes, em sair com o aluno da escola e retornar, por exemplo, 3 horas da tarde. O aluno estuda de manhã e depois ele tem que voltar para a sala de recurso 3 horas da tarde. Isso é humanamente impossível para a família, muitas vezes. Então, o que a gente precisa pensar é como melhor adaptar esse horário do contraturno. E é por isso que ela diz, que ela traz esse destaque, que ela acabava pegando assim, ele saía às 11 e pouca, né, da sala, e depois ela emendava na sala de recursos para poder ele não precisar sair da escola e depois retornar. É isso, Fátima? Isso. Alguns dava para ser no contraturno, por exemplo, 3 horas ou 9 horas, 9h30, mas tinha criança que não tinha como. Não tinha. Se eu não fizesse assim, e até porque também lá na escola a gente tem a EJA e eu tenho alunos jovens e adultos. Aí o que eu faço? Encerra 5 horas, de 5 às 6, o aluno chega mais cedo, vai para a sala de recurso e depois ele dá prosseguimento, porque alguns trabalham, alguns... Fica difícil. Quanto maior a dificuldade também é maior. Porque como que eu vou botar um aluno, né, para ir 9 horas da manhã e às vezes tem que alguém levar. Então, assim, a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Fala, Priscila, que eu acabei... Fala então, você. Falou da questão, né, do atendimento no contraturno, né, sobre a questão da matrícula. Outro ponto importante, o aluno tem que estar matriculado na sala regular e tem que frequentar. Não adianta estar matriculado na sala de recursos e só frequentar a sala de recursos e não frequentar a sala de aula regular. Então, é um ponto importantíssimo para a gente destacar também, né? Que esse aluno tem que estar matriculado na turma, na sala regular. Que o atendimento educacional especializado é apenas um serviço que complementa, né, as atividades da sala de aula regular.
e que Muito não é bom. reforço Isso. escolar. E Não é reforço escolar. Graciane e Priscila, a gente tem assim o público-alvo da sala de recurso, porque a gente, pelo menos eu escuto muito assim, é porque ele não está conseguindo ler direito, dá para você atender na sala de recurso? Eu falo, não, eu sou gente chata, eu sei que eu sou. Aí eu falo, não, porque lá não é não é aula de reforço. Ah, mas você acha que esse aluno não precisa? Eu falei, você faz o seguinte, reúne a equipe técnica, faz um parecer, manda para mim que eu vou avaliar. Porque assim, quem tem direito à sala de recurso, né? São os transtornos globais, os alunos com deficiências e altas habilidades e superdotação. E altas Então, habilidades. altas Que é habilidades e outro tema, né? superdotação. Outro E eu tema acho que eu aqui. tenho um aluno lá. Tem Ai, pano para gente, manga disso aí. Aliás, se vocês isso. tiverem Então, alguém para indicar para conversar com a gente sobre altas habilidades, eu gostaria muito de tratar esse tema numa conversa com ela. Se vocês tiverem alguém que show. estuda Eu sobre isso, tenho, excelente. puder vir conversar com a gente, Especialista. é bacana, porque é Tá, eu passo o necessário tratar contato esse dela para tema. você. É excelente. Inclusive, um dos nossos encontros, né, lá no Haroldo, foi em relação a isso, altas habilidades e superdotação, porque a gente tem um olhar só para deficiência, para os transtornos globais, e a gente acaba esquecendo de olhar o aluno com altas habilidades e superdotação. E a gente tem, assim, vários alunos nas nossas escolas, e a gente não vê. É um aluno que a gente não vê. Porque a gente tem um mito que aí, acha que ele sabe Priscila. tudo e que ele não precisa aprender mais nada. Não é bem assim. Não. Deixa eu cortar vocês só um minutinho, já que eu cortei, acabei cortando aqui, ó. Vamos continuar sentindo a temperatura, porque a gente já está no Facebook também, tá? A gente está com gente no Facebook, eu quero ler também as mensagens do Facebook. A Ellen destaca aqui que as reuniões de sala de recursos tinha formato de formação. Tem aqui Maria da Conceição da Silva. Bom dia, tá muito bom. Destaca aqui, que bom que você está gostando. Rosane Silva, porém, nunca parei de buscar. Tá aqui dizendo que mesmo ela não conseguindo fazer a formação naquele momento. Carla Cristiane também está aqui. Acompanhei o último encontro online organizado pela Escola Haroldo Gomes. É bonito de ver o compromisso dessa equipe em acolher as diferenças, na formação constante e em compartilhar as aprendizagens. Verdade. Carla Cristiane também trabalhou lá. Né? Legal, Carla. Carla foi coordenadora de orientação. Da noite. Isso. E ela foi coordenadora de orientação. Da noite, sei lá. Da noite, isso. Professor Rodrigo Farias destaca aqui, sou professor de educação física e gostaria de me aperfeiçoar nessa área de atuação. Que bom, a gente precisa muito. Nossa, maravilhoso. De professores que, de educação física, a gente tem uma dificuldade, né? Não são todos os professores de educação física que conseguem fazer aulas que inclua, né, o aluno. Infelizmente, a gente tem uma certa eles não sabem como fazer, e aí, às vezes, se não tiver o professor de apoio, ele não consegue fazer. Não é? Então, é muito bom. Exatamente. É uma área que precisa muito da atenção, e que bom, professor Rodrigo, que você está, né, com essa vontade, com esse desejo no seu coração, um desejo muito de sucesso, que você consiga se formar e conhecer cada vez mais, e aí, quando puder, venha conversar com a gente também sobre isso, que é bom. Uma outra uma outra pessoa é a Ellen, de novo, dizendo assim, conheço essa fala, professor pesquisador, essa fala se amplia. Que bom, e é para ser ampliada mesmo. Aqui o professor Rodrigo destaca também, assim, ó, destaca uma pergunta. O que vocês indicam em cursos, formações e literatura ligada à minha área? Vocês indicam alguma coisa? Ele faz a pergunta. Deixa eu só... Então, quer falar já? É porque tem mais, e tem aqui no Facebook. Tá. Mas quer falar? Pode falar. Quer dar a resposta para ele? Vai. Então, pode. Não, pode. O primeiro passo, né, que a gente tem que se apropriar é a legislação, colega Rodrigo. A legislação. Porque a partir da legislação você vai entender todo o mecanismo dessa perspectiva da educação da perspectiva da educação especial, né? Da educação especial numa perspectiva inclusiva. Então, aí eu te dou a LDB,
tá? Um primeiro documento oficial para você ir lá no capítulo 5, a partir do artigo 58, tem lá a seção exclusiva da educação especial. Então, o primeiro pontapé, né, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, são, assim, 2 documentos que oriento a você a fazer a leitura. Fazer parte da... É a Bíblia do professor. São essas duas... É o meu livro de cabeceira. Essas 2 legislações. E com relação à formação, eu não sei se o colega é da rede municipal, ou é do estado, ou da rede particular, mas aqui em São Gonçalo tem acontecido, né, gradativamente, formações na área. Teve o curso de AE, teve o curso de Libras, atualmente, né, semana passada, teve as inscrições para o curso em autismo, entendeu? Então, assim, a rede está se esforçando para poder propiciar essas formações. E, atualmente, né, com as questões da internet, da tecnologia, tem muitos cursos, né, de instituições sérias que dão essas formações. Então, são as principais dicas. Isso. Quer falar, Fátima? Não, eu queria falar do professor de apoio, mas tem alguma mais para você ler aí? Tem um monte, mas a gente parou, pode falar. Ah, então tá. Eu quero falar, assim, a parceria do professor de apoio, do professor regente e do professor de sala de recurso, né? Esses 3 pilares para que essa criança tenha um crescimento. E eu gostaria de ressaltar, né, a Valéria, que é a professora de apoio lá da escola. Eu gosto muito de falar do que está perto de mim, né? E desse aluno Davi, esqueci, e da família, porque é uma mãe que corre atrás, é uma mãe com pouco recurso, mas corre atrás, vai para a fila. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um aluno que a mãe diz assim, mas em São Gonçalo eu não consigo nada. Essa mãe de São Gonçalo corre atrás, consegue, e a gente consegue observar o crescimento dessa criança. Então, eu, quanto professora de sala de recurso, a Valéria, quanto professora de apoio, a Karina, como professora regente, e a Rose, como mãe, olha, nós 4 unidas em prol do crescimento desse aluno, dessa criança. Entendeu? Então, eu acho assim, é muito importante quando uma equipe, né, ela trabalha unida. Nesse tempo de pandemia, sala de recurso não precisa mandar atividade para os seus alunos, mas eu mandei algumas dicas para os pais, né, individual, porque assim, sala de recurso eu atendo 40 alunos, e cada um com uma, né, deficiência específica, com um transtorno. Exatamente. Então, às vezes eu preparava, assim, 30 atividades. É difícil. Aí eu comecei assim, gente, eu vou ficar doida. Em blocos. Quem consegue fazer essa atividade? Mandava no individual. Eu não fiz um grupo para esses alunos. E aí, uma das mães que mais me dão retorno é a mãe do Davi Carvalho. É a mãe desse aluno que está ali. Aí ela diz assim, às vezes ela passa a mensagem, tia, entendendo que eu faço essa atividade. Fátima. Aí eu vou. Ai, falhou. Volta, Fátima. Falhou. Né? Tem a parceria, a criança progride. A criança progride. Eu vou e aí a gente tem só a agradecer. Eu vou aproveitar a sua fala para destacar a importância da família. O que acontece? Primeiro, assim como o professor, né, tem essa dificuldade quando é comum a gente ver, e é humano, tá? Não é uma crítica que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, não é uma crítica, mas é humano. Quando você se depara com uma criança com deficiência que você não sabe como atuar com ela, isso te dá um medo, isso te dá insegurança, por vezes, em algumas pessoas dá rejeição, de você não querer tratar, eu posso ir para outro? Não quero esse, não sei fazer, né? Porque você fica inseguro
insegura em relação àquela demanda, que é uma demanda diferente que você tem ali à sua frente. Da mesma maneira, acontece com as famílias. A gente tem até um procedimento, né, uma fala que é muito comum de a gente ouvir, que é o luto, né, que a família enfrenta, de aceitar ou não a deficiência. E, por vezes, aceita-se que existe a deficiência, mas justifica, tá vendo? A conexão dela estava ruim mesmo, caiu mesmo. Justifica o fato de do aluno não progredir, justifica pela deficiência. Então, assim, não acredita que ele pode ir além daquilo ali. Não acredita que o aluno, que a aluna, que o seu filho, que a sua filha pode ir além. Então, o fato de você ter uma criança, né, um filho com deficiência, não é um fato que é limitante. Você precisa acreditar primeiro na potencialidade do seu filho, para que você faça com que outros acreditem. E quando as famílias têm conseguem, né, ter essa força interior, vamos dizer assim, né, consegue ver que seu filho pode ir além, essa família é a nossa principal, vamos dizer assim, nossa principal energia que move a educação inclusiva a acontecer nas escolas. Porque só acontece, gente, depois que a gente começa a derrubar as barreiras. E a educação inclusiva vem derrubando barreiras ao longo de muitos anos, não é de hoje, não foi do ano passado para cá, não. É de muitos anos. Mas com qual energia? Com a energia dos pais. Então, você que é pai, que é mãe, você que é familiar de alguém com deficiência, continue na luta. Muita luta, porque você precisa fazer com que a gente abra essas portas das políticas públicas para poder ter a inclusão eficiente para todas e todos. Então, a gente precisa muito dessa energia de vocês, porque se você não pulsar, não empurrar, tá todo mundo querendo falar, se você não socar essas paredes e derrubar essas barreiras, infelizmente, eu vou ter que dizer com muita dor no coração que não seremos nós. Não seremos nós, os professores, que faremos isso, infelizmente. Porque a gente vai ficar ali, sem ver, sem sentir essa necessidade, sem olhar para você na sua necessidade, sem olhar para o seu filho, para a sua filha, e vamos continuar lidando ali com a nossa rotina. Então, quem precisa nos movimentar para isso é você, pai e mãe, é você, familiar de uma pessoa com deficiência, tá bom? Isso. Fala agora, vou parar de falar. E assim, em relação a buscar também, eu tenho a mãe de Matheus Rocha, é um aluno que ele estuda no Marluce, que é uma escola na Trindade, e faz sala de recurso lá em Itaúna comigo. Sim. E aí, olha a luta dessa mãe. Ela teve que entrar no Ministério Público para conseguir um professor de apoio, onde não tinha que acontecer isso. Eu acho que não precisava acontecer isso. Mas, infelizmente, ela viu que ela tinha ido à secretaria várias vezes e não conseguiu. Ela entrou no Ministério Público, ela conseguiu, ela correu atrás. E, assim, o quanto esse menino também, ele progrediu. É muito interessante. Nós ensinamos a esse aluno a andar de ônibus, que é um rapazinho de 14 anos. O coração ficava apertado, porque a mãe levava na escola, ficava às 4 horas esperando ele acabar, porque ele mora no Itaúna e estuda na Trindade, todos os dias. E daí levava. Aí, o que eu falei para ela? Mãe, vamos começar a trabalhar a atividade de vida diária com ele. Vamos ensinar para o nosso filho, que eu gosto muito de usar esse termo, né? O nosso filho a andar de ônibus. Olha, a primeira vez ela botou no ponto de casa, falou com o motorista, e eu lá na porta da escola. Aí a gente ficava no telefone, já botei no ônibus. Aí eu ficava lá no ponto do ônibus esperando. Menina, a primeira vez, parecia assim que meu coração... Aí eu falei, meu Deus, para que eu fui inventar isso? Por que quando ele... E assim, o meu medo era ele saltar antes do tempo. Mas ele não saltou. Aí quando o ônibus veio, a mãe falou, o número tal, o ônibus tal. Aí eu fiquei quase no meio da rua. E hoje ele já vai e já vem
no colégio sozinha de ônibus. Então, assim, são essas, né, as nossas gratificações quanto professor de sala de recurso, porque o que a gente estava conversando, existem profissionais e profissionais. Existem bons profissionais, existem profissionais que vão para a sala de recurso fazer nada. Como tem profissional também que vai para a sala de recurso para trabalhar. Como tem profissional que vai para a sala regular. Isso é para qualquer um, né? E, assim, eu só tenho alunos maravilhosos, mães maravilhosas. Tem uns que não, né? Mas a gente bota no bolo. Fala, Priscila, um pouquinho sobre isso. Pegando o gancho aí de Fátima, né? A importância do nosso papel como agente de inclusão na escola, né? A importância do professor de sala de recursos como agente de inclusão, aquele que tem que ter a escuta atenta, dar voz a esse pai. Bota de novo, que fica melhor. Isso. Essa questão da escuta atenta, dar voz a esse pai, porque muitas vezes a voz do pai é o último, a opinião do pai, né, do responsável é o último. E não é assim. Essa voz, essa escuta tem que ser a primeira. A gente criar, a gente buscar juntos, né, estabelecer laços, parcerias, laços. Né? A família, a escola, né, a equipe gestora, assim, todo. Uma parceria aí puxando, né, o ganchinho, né? Eu atualmente atuo como professora de sala de recurso da Escola Municipal Zulmira, no Paraíso, e assim, nós temos lá mães maravilhosas. Eu sempre falo, se eu estou aqui é para brigar mesmo, eu brigo mesmo, me indisponho mesmo com quem for por essas pelas crianças, né? Por essas crianças, pelas mães, que são mães que eu fico até emocionada de falar, pela garra, pela determinação, de buscar, de não desanimar, de se reinventar. E, assim, nesse momento de isolamento social, eu estou vendo isso mais de perto. A luta dessas mães, a luta, a conquista. Essa semana eu até postei no meu Facebook, né? Célia, se tiver aí, um grande beijo, um grande abraço. Eu recebi, né, um videozinho da aluna que foi desenganada pelos médicos, que não iria falar, que não iria caminhar, que ela só tinha alguns anos de vida, que não ia andar, não ia falar, que não ia expor nenhuma reação andando de bicicleta. Que coisa linda, gente! De bicicleta! Para muitos, que bobeira, Priscila! Que bobeira! Que bobeira. Gente, é uma bobeira, andar de bicicleta. Gente, mas isso é uma conquista que tem que ser falada, que tem que ser celebrada. E aí, não é né? Mas sim, aquela família, aquela parceria, né? Colocar, né, essa potencialidade das crianças, colocar assim, a xeque, né? E isso me emociona muito, não só, né, a Gabi, mas como todos os alunos, né? Cada pequeno passo, né, é uma grande conquista que, sim, que deve ser celebrada, né, que tem que ser, sim, mostrado. Nossa, é uma conquista, tem que ter aplausos, sim. Então, assim, um grande beijo, um grande abraço para todas as mães, são mães guerreiras, e que a rede municipal de São Gonçalo tem que se colocar uma grande escuta atenta a essas mães, porque elas têm muito a dizer, muito a falar, muito a contribuir. Lá na escola, né, era um desejo do meu coração, né? Nós temos mães super talentosas, nós temos mães empreendedoras, e por que não multiplicar, né? Essa mãe que sabe fazer um laço, que sabe fazer algo diferente, por que não entender essa mãe para a rede? Por que não? Isso! Muito bom. Fazer encontros para essas mães. Encontro com essas mães, gente, isso é um ganho para o município não vai perder nada, é um ganho. Unir os polos, né, com essas mães talentosas, com essas mães empreendedoras, né, que tem muito a dizer, muito a falar, e por que não inspirar outras mães? Aquela mãe que está lá, que não acredita, tia, o que eu vou fazer? Eu não posso trabalhar, eu não tenho talento nenhum. Tem sim, você tem e nem sabe. Por que não colocar essas mães em destaque, né? Deixa eu destacar aí da sua fala. Quer dizer,
Nesse momento, o que eu tenho de equipamento preparado para acolher é esse meio, né? A conversa com ela. Então, eu me coloco à disposição de vocês, se quiserem vir fazer uma conversa aqui com a gente. A gente tem uma live que nós tivemos com as mães de alunos autistas, né? De crianças autistas. E elas falaram também, foi muito bom o momento que a gente teve com elas falaram da luta, o que foi, de que tem de política pública, do que tem na lei, então foi muito bom conversar com elas. Mas a gente sabe que existem outras tantas mães e outras tantas deficiências que precisam ser abordadas, né? A gente teve também live com o Robson, que é intérprete de Libras, né? Que também falou, também tem uma passagem pelo município de São Gonçalo, que falou sobre a luta dele com o filho, que é surdo, né? Hoje já é adulto. Também tivemos a Cássia Ávila, que falou um pouquinho de música, também para alunos com autismo, né? E assim a gente vem conversando. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente está aberto aqui no Conversa com Ela para conversar com todos e todas, né? Como dizem, para que a gente possa estar ampliando cada vez mais as nossas discussões em torno dessa temática, que é uma temática que para mim é muito cara. Vocês viram que eu fico animada, que eu falo a beça em cima dessa temática. E se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro conversando. A gente vai ficar o dia inteiro falando. O dia inteiro aqui falando. Meu amor é muito grande em torno desse tema. Deixa eu ler um pouquinho mais. Só um pontinho antes de falar, não esquecendo, gente, dos alunos da educação de jovens e adultos. Sim, eles existem. Sim, eles estão aí, né? Porque quase ninguém fala, parece que, né? Eles não existem. Que o aluno com deficiência ele só conclui só até o 5º ano. E de lá para cá eles são esquecidos, né? Os alunos do 2º segmento, os alunos da educação de jovens e adultos, gente, a gente precisa de parcerias, né? Para desenvolver a autonomia desse aluno, não desenvolvimento só para a escola, mas desenvolvimento para a vida. Os pais esperam, gente, né? Não é só os pais dos neurotípicos, mas das pessoas com deficiência. Tem sonhos, tem conquista. Tia, eu quero que meu filho seja engenheiro. Tia, eu quero que meu filho seja professor. E vai ser, gente. A gente tem que acreditar nisso e a gente tem que dar suporte para que isso aconteça. Estabeleça parcerias, né, com a educação profissional, algo que seja, né, relacionado com a prática profissional para esse aluno. Então, também não esquecendo dos alunos da educação de jovens e adultos. Só esse adentro que eu queria... Muito bom, muito bom. Que queria fazer. A gente tem eu esqueci de falar da live que a gente fez com a Ellen também, que trouxe bastante informação bacana aqui pra gente, que tem também no nosso canal aqui do YouTube, quem está acompanhando no YouTube, quem está no Facebook pode pegar essas lives também lá aqui no YouTube, porque quem está no Facebook é mais difícil de encontrar as lives, né, os vídeos, né, então no canal do YouTube já fica mais organizadinho, fica mais fácil de você encontrar. Bem, temos também, falamos um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos, mas não falamos da educação de jovens e adultos na perspectiva de inclusão, que eu acho que é uma temática bacana que você traz também, Priscila. Então, fiquem à vontade, né? Eu acho que, assim, como um tema muito amplo, dá vontade de falar sobre todos eles, e a gente não consegue falar numa única live. A gente está aqui com 1h07 já, por incrível que pareça, né? E a gente... Nossa! 1h07 já de live. E a gente, obviamente, a gente não vai conseguir abordar todos os assuntos que são muitos assuntos que passam pela questão da educação inclusiva, né? Então, eu vou só dar mais uma lida aqui no pessoal nos comentários, peço permissão, Fátima e Priscila, para poder fazer isso, porque também eu nem cheguei ainda no Facebook, nos comentários do Facebook, que tem comentários bacanas aqui. E vou dizer para você que está em sala de vídeo... Você foi convidar duas que gostam... Vocês gostam... Convidou logo duas que gostam de falar? De falar? Né? Que aí nem foi. Então... E também temos gente em sala de vídeo, que de repente, se você fizer um comentário na sala de vídeo, eu não consigo ver por aqui. Então, se você tiver alguma questão importante para trazer, que você queira comentar, eu peço que você venha ou para o Facebook Graciane Volotão, ou para o YouTube Graciane Volotão, porque aí eu consigo ler a sua mensagem, o seu comentário, a sua questão, tá bom?
Professor Rodrigo, espero que tenha sido contemplada a sua pergunta, mas a gente pode estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Eu penso que é muito importante, até pelo que a Priscila destaca, que os profissionais especialistas, os professores especialistas, né, das áreas, né, que é a área de educação física, língua portuguesa, matemática, que é os professores que estão, em sua maioria, no segundo segmento, no ensino fundamental 2, que se especialize nessa área, porque a gente precisa, porque existe uma grande dificuldade. Quando a Priscila coloca ali que parece que o aluno só vai até o 5º ano, é porque quando ele consegue ir até o 5º ano, depois quando chega no ensino fundamental 2, ele tem muita dificuldade com os professores especialistas. Então, existe, sim, uma evasão grande desses alunos nessa etapa do ensino fundamental. Pior ainda no ensino médio. Então, assim, ele tem uma barreira para ser incluso, depois ele tem a segunda barreira, que é para ser incluso no ensino fundamental 2, depois no ensino médio, e para chegar na faculdade. Então, assim, são muitas barreiras que essa pessoa com deficiência, ela encontra em todas as etapas do ensino, da educação básica e depois do ensino superior. A gente tem casos, por isso a importância do professor do atendimento educacional especializados para eliminar essas barreiras, né? Isso. E também, eu digo também, Priscila, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, porque o que acontece também, o que a gente costuma ver nas administrações, e aí eu falo não só de São Gonçalo, porque eu já tenho experiência em outros municípios também. Você coloca o professor de apoio, né? Investe o professor de apoio nos ensinos fundamentais, no ensino fundamental, educação infantil, quase nunca, mas acontece algumas vezes, mas no ensino fundamental 1 com mais peso, e quando chega no ensino fundamental 2, você não tem um professor de apoio. É raro você conseguir professor de apoio, você luta para conseguir professor de apoio. E a maioria dos professores de apoio para o ensino fundamental 2, você acaba pegando o professor de ensino fundamental 1 e coloca no ensino fundamental 2. Aí ele não sabe aquele conteúdo. Então, por isso a importância de a gente ampliar para que o professor de ensino fundamental 2, ou seja, o professor especialista, tenha formação também na área, para que ele possa dar o suporte necessário para o aluno, para que ele tenha realmente seus direitos sendo contemplados em todas as fases da educação básica e futuramente também do ensino superior, porque a gente espera que todos, a gente tem casos de alunos que conseguem ultrapassar, chegar no ensino superior, mas, infelizmente, as oportunidades não são as mesmas. Infelizmente, a gente não tem a pessoa, para chegar no ensino superior, ela passou por muitas dificuldades. Não é fácil. Então, a gente precisa provocar para que mais pessoas com deficiência consigam ultrapassar todas as barreiras e que não sejam, na verdade, que não sejam mais barreiras. Que a gente tenha políticas públicas para que essas portas estejam abertas para que a pessoa consiga chegar ao ensino superior e se formar em engenheiro, em médico, em professor e o que mais ele tiver de sonho de realizar. Tá? Então, vou ler as perguntas, tá vendo? Complica porque eu falo demais também. Ellen, até porque sala de recurso é diferente de fazer a aula regular, da sala regular. Destaca aqui com vocês, me emociono com vocês. Ellen, explicam o objetivo de sala de recursos. Muitos não entendem e não valorizam. Tá, vocês já vão explicar. Guarda essa pergunta aí, para poder conseguir ler, gente, senão não consigo ler. Rosane Silva. Fátima, o que é uma pena encontrar profissionais que não se comprometem verdadeiramente, principalmente nesta área, onde a criança é extremamente dependente de um excelente trabalho. Espera aí que eu acabei... Ai, pulei a beça aqui, gente. Como é que faz? Aqui ela também destaca. Rosane Silva. Exato. E é aí que entra um terço de planejamento, para que ninguém saia perdendo. Em especial, educação, não entendi. Escola municipal. Em especial a educação, é porque ela botou o maiúsculo, aí eu me confundi, mas é isso. Mildinho é a fala de Ellen, né, que adora usar Ellen Silva, acesso e permanência, muito bom. Muito boa essa live. A Miriam, agora ela colocou o nomezinho dela, Miriam, aí. Professor Rodrigo, obrigada pelas dicas. Se possível, deixe seus contatos para procurarmos vocês. Beleza, Rodrigo. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá?
a possibilidade de fazer aí. Silvia Monteiro, excelente discussão, ó, minha amiga, Silvia Monteiro está aqui com a gente também, supervisora. Miriam coloca aqui, Graciane, você falou tudo, o papel da família é super importante, sem dúvida, Miriam, com certeza. Rosane Silva, já li essa daqui, que eu tinha pulado. Rosane, isso, Priscila, acredito que todos podem conquistar algo. Maria da Conceição da Silva diz parabéns, obrigada. Rosane Silva, tá muito bom. Rosane Silva aqui, verdade, Priscila, dar continuidade de trabalho, aprimorando a qualificação. Júlia Maria Fátima Santiago, bom dia. Daqui, Júlia Santiago, bom dia, tá aqui dizendo. Miriam, só eu sei as barreiras que eu tive que ultrapassar até chegar com meu filho na universidade. Puxa, então, essa é a mãe do Ronald. É a mãe do menino que me deu o norte para onde eu queria ir. O pontapé. Foi ele que deu aquele pontapé assim. Foi ele que deu o pontapé. Deixa eu ler agora aqui, ó. Rosane Batista tá lá no Facebook e diz assim: bom dia, super necessários encontros com os profissionais, essa troca é de suma importância. Participei em 2019 de encontros com essas professoras quando estive em sala de recursos no Nilma Goulart, legal, também legal. Lá do Salgueiro. Beijo. Fazem um trabalho lindo. Edirlene Oliveira destaca assim, muito bacana esta troca. Lourdes Silveiras, bom dia. Jaqueline da Silva Farias, bom dia. Edirlene Oliveira diz assim, estou com sala de leitura, a Rede Municipal do Rio de Janeiro. Espero deixar, em outro momento, sugestões de leitura acessível. Acho que é isso. Por favor, legal. Deixe sim, Edirlene. Venha conversar com a gente também. A Dilcineia Vieira. Super concordo. Como profissionais, devemos estar preparados. Roberta Figueiredo de Oliveira também está aqui assistindo. Obrigada. Beijos para o Arthurzinho. Zezé Pedrosa também está aqui nos assistindo. Ó, a nossa live está chegando, hein? Laniele Cordeiro Belga, super importante formação para nós, professores de apoio especializados. Papo 1000 com vocês. Parabéns. Obrigada, Laniele. Rony de Azevedo também está aqui nos assistindo. Jorge Gomes e Márcia Cristina, parabéns pela live. Graciane, obrigada. Estamos juntos aqui. Talvez está chegando a nossa live. Rosana Baptista, verdade. Família mais escola igual sucesso. O apoio deles é de suma importância para o aluno. Muito. É isso mesmo, Rosana Baptista. Arilson Pires, parabéns. Devemos educar nossos alunos para a vida. Jefferson Almeida. Arilson Pires também destaca, os relatos são fundamentais para nos motivar e buscar soluções. É isso. Legal. Jaqueline da Silva Farias também está aqui. Fátima Lima também está assistindo. Você colocou o Facebook também para assistir? Botei, meu filho, botei para compartilhar, né? Porque o pessoal fica me mandando aqui, não estou achando. Você compartilha, isso mesmo. Bem, vamos lá. Teve uma pergunta, né? Teve um comentário que vocês queriam conversar. Fala. Os objetivos, né? São os objetivos da sala de recurso, não foi isso? Não foi essa a pergunta? Isso. Então, Priscila fala ou eu falo? Tanto faz, Priscila, você fala e eu completo. Então, vamos. Então tá. Assim, a sala de recursos multifuncionais, né? São ambientes onde o mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, e oferecem um atendimento educacional específico, que é promover condições de acesso a esse aluno, né? Vou usar como aluno, porque eu, por exemplo, tenho adultos e crianças, ao ensino regular. Então, o que eu trabalho na sala de recurso, eu vou dar condições para que esse aluno possa se desenvolver na sala regular. Vou dar até um exemplo, que adoro dar exemplo, né? Eu tenho um aluno onde ele comia com as mãos na hora da refeição, e aí eu observei que ele não almoçava na escola. E eu falava assim, meu filho, o que está acontecendo com você? Não, tia, eu não quero não. Chamei a mãe, aí perguntei à mãe o que estava acontecendo, se ele comia em casa e tal. Ela disse, não, tia, é que ele come com as mãos.
Então, o que que eu fiz? Eu fiz um trabalho com ele na sala de recurso, dei um suporte para que ele possa desenvolver na vida, né? E aí eu levei quase 3 meses fazendo um trabalho com ele. Aí você diz, aí quando precisa diz assim, é uma pequena coisa que a gente fica feliz. Aí, gente, ó, no primeiro dia eu fui, expliquei, né? Eu não vou falar o nome dele porque a mãe, eu não consegui entrar em contato com a mãe. Certo. E aí eu levei, esses que eu citei o nome, as mães me autorizaram. Beleza. Aí eu levei para o refeitório na hora do almoço, e aí, né, só Jesus. Aí pegou a colher e comeu, gente. É uma emoção sem fim. É uma emoção sem fim. Você vê, aí você também tem que. Aí chamei a mãe de volta e falei assim: olha, a partir de hoje, ele em casa não vai. As meninas falam, Fátima, você parece até que está falando com as mães quando você está falando com os alunos. A partir de hoje, ele não vai mais comer com as mãos. Ele vai comer de colher. Ele já sabe comer de colher. Ele já sabe comer de colher. E a mãe olha para mim, tipo assim, será mesmo? Aí eu falei assim, a senhora vai me ajudar. Porque a gente... Aí eu falei assim, ó, já pensou seu filho vai num restaurante e ele vai comer com as mãos? Não, ele vai comer de colher agora. E esse ano, né, a gente ia começar a trabalhar com o garfo. Mas aí, né, mas a gente chega lá. Sim, então esses são os objetivos da sala de recurso. Fala, Priscila. E aí, pegando o gancho, né, de Fátima, a importância do planejamento do atendimento educacional especializado. Por quê? Que é o nosso plano Porque de Fátima, né, só conseguiu, né, identificar, né, elaborar e executar essa ação, essa atividade, a partir de um planejamento, a partir da observação daquele aluno, né? Nada é dado assim, gente. Professor de sala de recurso não inventa, não, gente. Professor de sala de recurso se baseia na lei e se estrutura a partir de um plano, que é flexível, né? Porque a gente planeja uma coisa e, assim, o trabalho está fluindo tanto, a parceria está tão afinadinha que o nosso aluno consegue, né, atingir aquele objetivo rapidamente. Então, assim, a importância, né, do plano AEE, né, a importância de se estabelecer parcerias, né, não só que dê, né, continuidade na escola, mas para a vida. O principal objetivo, gente, do atendimento educacional especializado é promover para a vida, para a autonomia. Eu sempre falo, às vezes eu sou um pouco dura, mas assim, a criança, né, o aluno não terá a professora Fátima, a professora Priscila, a professora Graciane, o pai e a mãe para a vida inteira. Não vai ter como que vai se virar esse aluno na vida? Como que vai ser isso? Então, assim, a importância, né, dessas atividades de vida diária, essas atividades, né, para a autonomia, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Precisa estar ensinando. Eu tinha um aluno com deficiência física e eu ensinava ele como abrir e fechar uma porta, porque ele não sabia. E aí eu pegava um molho de chave com várias portas, com várias chaves, e ele tinha que tentar e fazer esse movimento de saber lá qual é abrir porta. Assim, meu bem, você é um rapaz, você precisa entender como que você vai abrir e fechar essa porta. Você não quer dirigir? Como é que você vai colocar lá a chave? E brincava assim com ele, né? Então, essa importância, né, dessas atividades. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom que você traz, porque inclusão, a palavra inclusão é exatamente isso. Você inclui para quê? Para viver em sociedade, para viver em comunidade, para ter autonomia. Então, olha só, tudo bem, ele vai ficar comendo de mão até quando? Né? Vai comer com a mão até quando? Né? Ele vai precisar sair, ele vai precisar, de repente, ir trabalhar futuramente, ele vai precisar se virar, não vai ter a mãe o tempo inteiro ali para botar comida e depois limpar tudo que ele fez, né? Porque ficou comendo com a mão. Então, assim, é inclusão,
ele vai precisar pegar ônibus, ele vai precisar chegar no destino, né? Isso é necessário. E existem outras questões assim básicas, como abrir porta, como arrumar a sua cama, como fazer um café, fazer uma comida. Então, são coisas que a gente precisa muito e a parceria da família é importantíssima, porque quando a Fátima diz assim, o pessoal fica dizendo assim, você fala como se fosse a mãe que fosse um aluno. É porque, na verdade, a gente cumpre esse papel de educar a sociedade, a gente não educa só o nosso aluno. Essa que é a grande verdade, né? Quando a gente faz educação, quando a gente é professor, a gente, aliás, é uma coisa que é muito complicada também na nossa cabeça, porque às vezes a gente está numa situação na rua e a gente atua como professora, né? No ônibus, já me vi fazendo umas coisas assim que eu falo assim, meu Deus do céu, quem sou eu ali naquela fila do pão para estar falando daquele jeito? Mas é porque é necessário. Você vê uma situação de duas crianças brigando na rua, eu me meto. Eu também. Rua, eu não estou na escola. Isso não brigar, porque não sei porque eu faço aquela mesma estrutura que a gente faz dentro da escola, mas a gente está no meio da rua, né? Então, numa festa também, né? Então, a gente tem essa postura que nos acompanha, porque tá dentro da gente, né? A Fátima, um destaque aqui, a Miriam diz assim, a Fátima acolheu meu filho com muito amor e acabou me acolhendo também. É exatamente isso que a gente está conversando aqui. Uma outra questão aqui que traz é o Arilson Pires, lá no Facebook. Vocês acham importante a parceria do professor regente com o atendimento, com o professor de atendimento educacional especializado e professores de apoio? Quais estratégias vocês utilizam para este planejamento? Na escola que vocês, ele complementa, na escola que vocês trabalham, há conscientização dos professores em planejar, adaptar e adequar os conteúdos das disciplinas? Marcelene Cristina também está aqui com a gente, Maria Souza Rocha também está aqui com a gente. Deixa eu só, antes de passar para vocês, falar uma coisa. Como eu falei, eu gosto de falar desse negócio. Tudo bem. O PEI, o atendimento, o plano educacional especializado, né, de atendimento individual. A gente precisa fazer, quando você estava falando, Priscila, isso veio à minha mente e quase que eu perco essa informação. O pai, a mãe, o familiar precisa ter ciência do que está sendo planejado para o seu filho naquele ano de escolaridade, naquele período que o aluno está lá, seja no atendimento regular, seja no atendimento educacional especializado. Por que eu destaco isso? A gente tem um hábito, e não é legal isso, e aí eu falo isso em todas as redes que eu passo, como supervisora, como gestora, como orientadora pedagógica, todas que eu passei eu falava isso. E aí por isso que eu estou dando esse destaque. Falava e falo, né? Precisa o pai e a mãe ter ciência do que está acontecendo, do que está sendo planejado. Porque quando você planeja o atendimento educacional especializado, quando você planeja a inclusão deste aluno na escola como um todo, você precisa saber exatamente quais são as características dele dentro e fora da escola. Por isso, por exemplo, quando a Fátima diz assim, ele comia com a mão. Eu só identifiquei que ele comia com a mão porque eu fui lá perguntar. Mas quando a gente faz um atendimento, e aí isso me despertou muito na fala do Arilson aqui, quando a gente chama para a família para compor o planejamento do PEI, do plano individual, né, do aluno, do plano educacional individual, acho que é isso, né, plano educativo individual, nem sei, falo assim, como é que é o resto? Plano educacional. Plano educacional individual, né? Isso. Quando a gente chama a família para fazer esse plano junto com a gente pega essas características deste indivíduo fora da escola. E aí a gente consegue incluir isso dentro do plano, que são ações importantes para que esse aluno, para que essa pessoa possa ser inserida não só na escola, como também na sociedade. Fala aí! Bom, então, por exemplo, rapidinho, deixa eu só falar uma coisinha aqui, Fátima, rapidinho antes de você concluir. E assim, quebrar essa perspectiva de que pai na escola é um problema. Gente, pai na escola não é problema, é solução. O quanto eles nos ajudam, o quanto eles facilitam. Gente, eu sou muito grata a todos os responsáveis pela ajuda e pela parceria, porque sem eles não tem o trabalho do atendimento educacional especializado. Gente, não adianta. Não tem fórmula do bolo, não. Paina, que fique claro aqui, quem esteja me ouvindo, gestão, coordenação,
pai na escola não é problema, é um facilitador, é um parceiro da escola, é um amigo da escola, não é inimigo. Porque quando a gente atua em parceria, gente, as coisas funcionam mesmo, não é clichê, não é mentira, é verdade, as coisas acontecem, não tem nenhuma mágica. Mas, Priscila, como que... Eu falei, gente, isso é parceria. Mas isso lá, né, aquela frase, é no miudinho, é no sapatinho, é na seduzência, né? Porque custa, gente, é custoso. Fala, Fátima, isso que eu queria destacar. Não, eu ia falar exatamente isso e falar assim, na sala de recurso é o plano de ação, né? Quando eu vou elaborar o plano de ação, ou melhor, antes de eu elaborar, eu chamo o responsável, eu converso, eu anoto, né? Porque antigamente você tinha aquele diagnóstico, não sei das contas. Eu vou só anotando, pontuando algumas coisas. Mas você sabe que algumas coisas os pais não passam para a gente. E aí a gente vai observando no dia a dia. E a pergunta do rapaz é como a gente articula essa flexibilização, não é isso? Esse encontro. Com o professor regente, com o professor da sala de recursos. Lá na escola, às sexta-feira, né, tem o nosso planejamento, nosso horário de planejamento na escola, e eu vou em cada turma. Por exemplo, vou usar o exemplo da Valéria, porque ela é a única professora de apoio da escola, porque a outra é dobra, e aí a gente, por enquanto, está sem essa professora. Aí eu sento e pergunto, vamos lá, vamos ver o que a gente, o que vai ser trabalhado, e é sempre uma parceria. Às vezes ela fala, não, está tudo ok, a gente só vai fazer uma revisão tal. Qualquer coisa, vocês me procuram. Então, essa articulação lá na minha escola é dessa forma. E quando o professor não tem professor, ou melhor, desculpa, a turma não tem professor de apoio, também vou nas turmas e falo, está precisando de alguma coisa, está precisando de mim, precisa de alguma sugestão? Tem professor que fala que não, então eu me reservo, né, não vou me meter onde eu não sou chamada. Mas agora quando o professor fala, no ano passado nós tínhamos até uma professora de contrato, né, a professora Sheila, ela ficava, Fátima, pelo amor de Deus, me ajuda, vem cá, o que eu faço? Aí a gente sentava, selecionava todas as atividades, né, para aquele aluno. Aí, às vezes, eu elaborava algumas atividades para ela, emprestava alguns jogos para ela, e assim a gente tem feito essa articulação. Lá na escola também é a mesma coisa, né? Acontece nesse momento de planejamento coletivo que, às vezes, infelizmente, são tantas questões burocráticas, gente, são muitas questões burocráticas que nem sempre dá tempo de estar fazendo essa troca, não dá tempo de estar fazendo essa formação, porque são muitas questões, gente, a escola tem muitas questões, mas assim, a gente lá na escola, né, no Zumira, a gente tem uma equipe de professores muito bacanas, de professores de apoio, muito disponíveis, muito com esse gás de querer aprender. À tarde a gente não tem professor de apoio especializado, mas os que tem no turno da manhã são muito disponíveis. A gente também tem uma equipe pedagógica, né? Isso que eu ia falar. Salve para a Alessandra e de Jailma, que tem uma total escuta atenta, que entende, né, esse processo de inclusão, que não é um processo fácil, é um processo difícil, apesar de ter uma lei que regulamenta, mas assim, gente, não é fácil não, é difícil, é custoso, mas assim, não é impossível. E a gente tenta fazer essas articulações dentro do que é possível. A gente tem as dificuldades, a gente tem várias carências, né? E aí são carências de recursos, né? São N dificuldades, mas assim, a gente não se deixa bater, não. A gente faz dentro das possibilidades. Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes a gente carrega dentro da gente, não tem, não vou fazer não, vou deixar para lá. Não, a gente não tem essa perspectiva, não. A gente faz dentro do que é possível. Quando chegou aí essa questão das aulas remotas, o que a gente vai fazer? Gente, a gente vai fazer o que é possível, o que seja funcional para o nosso aluno. Fingir que trabalha, fingir que faz, a gente também não pode fazer. Enganar, né? A gente está se enganando, a gente está enganando o responsável e o objetivo, né, que é o desenvolvimento pleno desse aluno, da sua potencialidade, a gente não pode deixar para o lado.
Então, assim, é esse que também é o nosso caminhar, né? De sempre tentar estabelecer essas parcerias. Eu Show. também quero ressaltar a parceria da Kátia, né, OP, lá da nossa escola. Inclusive, ela vive fazendo cursos relacionados à educação inclusiva, porque ela fala, ai meu Deus, quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Falei assim, É, eu também, sim. quanto mais eu estudo, menos. E ela me Verdade. apoia, a Quem gente. diz? Vamos É, aprender todos os dias, todas as horas, isso. todos os segundos. É isso. Toda última sexta-feira do mês, né? A gente tem uma formação, vamos dizer assim, né? Um encontro específico, e ela embarca na minha, e eu vou convidando meus amigos, ligo para um, ó, estou precisando de você. Aí vai na escola. Eu acho que essa troca é muito importante. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para a gente ir finalizando, né? Porque a gente está com Ah, 1 hora e meia já. Ó, E hoje eu vou é, almoçar com a minha neta. e a gente tem que comemorar o dia da vovó. Ana Cristina, a vovó e do vovô. Ana Cristina Pedro Brito diz aqui: bom dia, amo trabalhar com minhas crianças especiais. Que bom. P. Rocha Barreiros também está aqui nos assistindo. Rosana Baptista, a Miriam é uma conhecida há anos, prima de amigos meus. Tive o prazer de lecionar geografia para o Ronald em uma escola particular. É um orgulho receber notícias de suas conquistas. Abraço, Nossa. Miriam. Que lindo, me emocionou. Ui, que legal, Rosana. Legal, Dá obrigada. até vontade de chorar, gente. Me emocionou. Nossa, legal. Outro comentário aqui para a gente ler. Viu, Miriam? Muito bonito isso. Rosana Silva, é importante o professor da sala de recursos planejar com o professor regente? Pergunta aqui. Sim, muito importante. É toda a importância. Muito Porque, importante. assim, o nosso trabalho também depende do que eles estão trabalhando em sala de aula, para que eu dê o suporte, ajuda esse aluno para que ele se desenvolva lá nessa regular. O nosso trabalho de sala de recurso é desenvolver habilidades para que ele possa se desenvolver na sala regular. Então, é muito, muito, muito importante. Perfeito. Meninas, então, o que vocês estão sentindo de falta aí da nossa fala? Se tem alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Nada. Fátima, não, a gente pode, eu sempre tenho alguma coisa para ela. acrescentar. Um resuminho, né? Um resuminho básico, Sim. né? Que fique, Então, que eu acho que, assim, uma síntese a do gente nosso tem um tempo hoje. muito, meu sonho pós-pandemia. Nós nos preparamos junto. Eu e Fátima, a gente troca muito, né? Tenho muitas colegas daqui da sala de recursos, da rede municipal, que são maravilhosas. Eu bato palmas, eu aplaudo todos esses professores, né? Que apesar das dificuldades, né? Que a gente não vai colocar nem em xeque aqui, porque não é o objetivo da live, né? Mas assim, Sim. eu bato palma mesmo, o professor lá de turma regular com 30, 32, 35, né? Que se dá de si ao professor de apoio especializado, né? É aquele professor que está ali em parceria, né? A equipe da escola, né? Todos que fazem essa máquina, né? Funcionar, né? Então, assim, eu saúdo aqui, minha salva de palmas para esses profissionais, né? E fala, Fátima, eu te cortei. Não? Vai. É agradecer então, a todos, do porteiro à direção da escola. Agradecer a todos pela participação, pelo empenho, pela troca, pela olhar, disponibilidade, pela querência. Pela luta, querência de conhecer. Pela luta da sala de recurso, né? A minha diretora, né, a Andréia, eu já presenciei muitas vezes ela defendendo mesmo a sala de recurso, o trabalho da sala de recurso, sabe? Eu acho que isso é muito importante numa escola, que quando você se sente apoiada, né, pela direção, aí tudo flui. Verdade. Então, um resuminho, Graciane, que fique claro, né? Que o atendimento, né, educacional especializado é um serviço, tá? Destinado ao público-alvo que a Fátima lá no início lá falou, né? Os alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.
O atendimento educacional especializado não é reforço escolar, que fique claro, Tem que porque ser acontece, no contraturno. Tem que ser no contraturno. O que acontece? A escola é diversa, né? É múltipla. Então, são muitas as dificuldades, né? Então, por exemplo, tem um aluno que ainda não é alfabetizado. Então, pode ficar aqui na sala de recurso? Não pode ficar na sala de recurso porque não é público-alvo. E aí eu jogo aí para a rede a necessidade de ter a reorientação, de ter um reforço escolar para esses Também alunos, no porque lá contraturno. ficam, né? Porque ficam lá no terceiro ano para a vida inteira, ficam no quinto ano para a vida inteira, porque são as etapas que retêm. Então, um olhar especial para esses alunos, né, que precisam, que gritam, que berram, que as professoras ficam desesperadas, né, esgotam as possibilidades, mas assim, tem coisas que não dependem só da gente, né, depende da família, aí a gente coloca em xeque mais uma vez a importância da família, né, que o pai na escola, que a mãe na escola não é inimigo, é parceiro, né? Parceiro por quê? Para potencializar aquele aluno, sim, que aquele aluno ele é capaz, que sim, é possível aprender, né? Então, é isso, né? O AE não é reforço escolar, a gente já falou do público-alvo, que esses alunos com dificuldade de aprendizagem, TDAH, descalculia, não é público-alvo do atendimento educacional especializado. O que mais, Fátima, que a gente pode reforçar aqui? A questão da autonomia, a importância do trabalho do AE para a autonomia, para esse desenvolvimento da potencialidade do aluno. Eu acho que fique bem claro. Autonomia, que fique claro, gente. A questão também do profissional de apoio. O aluno não é do professor de apoio, o aluno não é da professora Fátima ou da professora Priscila. O aluno é da escola, o aluno é de todos. O compromisso é da escola, o compromisso é de todos com a aprendizagem desse aluno. Então, assim, são pontos que tem que ficar claro na cabeça de quem está escutando, de quem é professor, regente, de quem é professor de apoio, de quem é coordenador, de quem é diretor, quem está aí, né, de frente para a coordenação de educação inclusiva. Então, que fique claro para todos, né? Então, assim, são pontos que eu acho que tem que ficar bem claro, fixado na cabeça de quem é agente de inclusão, né? E que a gente precisa de mais parceiros, né, na escola. A gente precisa de mais gente para movimentar. E eu vou puxar só mais um pouquinho aí, porque a Priscila foi na síntese assim, né, certeira, mas eu queria destacar uma coisa. Isso, a Priscila está falando no contexto escolar, mas a inclusão ela acontece em todos os espaços. Então a gente pede aí você que está do outro lado, mas eu não tenho, né, não tenho filho, não tenho neto, não tenho nenhum familiar com deficiência. Tá, eu não sou deficiente, tá. Eu não tenho eu não sou de escola, né? Mas você é um membro da sociedade e precisa ter também na sua perspectiva uma perspectiva inclusiva, e é isso que a gente chama agora também para fazer. Pense que todas as pessoas têm direito a todos os acessos e oportunidades, então que a gente precisa fazer com que a inclusão aconteça também em todos os outros lugares. Seja no bar, seja no mercado, seja no shopping, seja no condomínio, na rua, em todos os lugares, a inclusão precisa passar por todas as ações de políticas públicas. Então, essa live, lógico, é dedicada à escola, né, porque somos professoras da rede municipal de São Gonçalo, então a gente traz algumas características da rede municipal de São Gonçalo, mas a gente diz que precisa de inclusão em todos os espaços. Então, eu não tenho, né, teve um professor aqui que, né, se manifestou com vontade de estudar, né, essa área, mas você não é da área, não precisa estudar, precisa, a gente precisa estudar sim, a gente precisa fazer com que a inclusão passe por todas as nossas ações e a gente precisa estudar. Tem um tempinho? Pode dedicar esse tempinho a um estudo? Então, dedique esse tempinho ao estudo para fazer com que a inclusão aconteça a todos, né, em todos e todas. Então, a gente destaca isso que é importante
nesse momento também de destacar. Uma outra questão aqui que a gente tem aqui é o Rodrigo Farias pedindo, né, que não esqueça os contatos, que ele gostaria de ter o contato de vocês, e aí vocês vê qual o contato que vocês querem disponibilizar. E o Arilson Pires também, parabéns pelo trabalho. Haverá sempre lutas, desafios e dificuldades, mas as vitórias são incontáveis. É pura verdade, Arilson, é isso aí. São incontáveis. Mesmo. E aí eu digo aqui, ó, me emocionou de novo, eu tenho um problema sério com isso, né? Eu também. A Mariana Paquiela, Fátima Lima, melhor professora que já conheci, ótima profissional, viu? Mariana Paquila, muito bom ver o empenho de vocês na sala de recursos, pois antigamente nem à escola eles podiam ir. Eu vou dar um destaque nessa fala aqui. Ainda existem muitos alunos que estão fora da escola. A inclusão não conseguiu atingir nem nem sei como falar, né? Mas assim, a gente só está num pontinho, existem vários outros pontos a serem tratados, a inclusão ainda não é uma realidade, nem na nossa rede municipal de São Gonçalo, nem em outras tantas redes, nem na sociedade, como eu estava falando. Então, há muito ainda que fazer, há muito que fazer. Destaco de novo. Miriam, vocês são anjos que Deus colocou na caminhada das crianças especiais. Tenho um enorme carinho por vocês, professores. Que bom. O professor Rodrigo Farias está dizendo aqui, não esqueça os contatos. Maria da Conceição da Silva, já trabalhei com a profissional Fátima, um ser humano enorme. Beijos. Ai, que bom. Beijo para você também. Hoje é dia da já. Ela tem que chorar ainda. Silva, parabéns pelo trabalho de vocês e por essa aula. Ellen Silvia Ribeiro de Azevedo diz aqui que está orgulhosa, viu? Deixa eu mandar uma mensagem para ela, para Ellen, essa oportunidade de poder falar. Ellen, olha, gratidão por tudo. Sabe, eu tenho algumas pessoas que, assim, eu tenho um carinho especial, né, são pessoas que são, assim, excelentes, fazem com excelência, e a Ellen é uma dessas pessoas, né, faz muita falta na rede municipal de São Gonçalo, faz muito falta, mas, assim, toda a gratidão, Ellen, por esse brilho que ela tem, né, porque quando ela chega, ela conquista, né, ela no miudinho, no sapatinho, na seduzência, ela consegue, né, consegue conquistar as coisas. Então, assim, toda a minha gratidão, né, a nossa vida é feita de gratidão. Então, Ellen, gratidão por tudo, gratidão pela oportunidade, né, foi lá atrás, né, essa luta atenta, né, que hoje eu estou aqui pelas experiências, né, do pastor Haroldo, né, pelas experiências, pela vivência com as colegas, com as trocas, a gente está aqui, né, por gostar, né, por amor, porque eu acho que o amor é importante, mas assim, pela querência, né, pela querência de fazer a diferença, pela querência de querer, gente, querência, é a palavra que eu uso muito, querência. Não é fácil, não é contos de fadas, é difícil, às vezes a gente se indisponibiliza com os colegas, né, por algumas questões, mas é isso. A gente não cansa, a gente corre, né? Também minha gratidão a todos que apoiam o trabalho, né? A equipe da Escola Zumira também, aos professores de apoio especializado também, toda a gratidão pela oportunidade da troca, do aprendizado, enfim, né? A todos, né? A Graciane também. Eu vou aproveitar e vou dar um abraço também virtual aí na equipe do Zumira. Um grande abraço. E não vou ler, eu me recuso a ler isso daqui, ó, que ela botou, ó. Você nem viu? Deu tempo? Deu tempo de ler o que ela escreveu? Vou botar rapidinho, porque eu não vou ler. Não vou ler. Ó. Não deu? Não. Então lê aí. Ai, meu Deus, eu vou ter que botar de novo. Ó. Lê. Não vai, não! Não vai, não! Não vai, não! Não, a gente precisa dela aqui. Priscila não vai, não. Você foi, nos abandonou, mas não vai levar a Priscila, não. Eu acho que você que vai vir para cá. Você que vai voltar para São Gonçalo. Volta para gente. E assim, deixa só uma fala também. É só faço das minhas palavras a palavra de Priscila.
e dizia assim que quando ela estava na gestão de Sim. São Gonçalo, né, como superintendente, ela me ouviu. Sim. Eu tinha passado por uma determinada pessoa que bateu no meu ombro e falou assim: aqui não é lugar de lamentações. Eu fui lutar, né, buscar por uma situação de um aluno. Aí bateu no meu ombro e falou: isso aqui não é lugar de lamentações. Aí a Ellie entrou, e aí ela não bateu no meu ombro e dizer que aqui não era lugar de lamentações. Ela bateu no meu ombro e falou assim: aqui nós vamos tentar te ajudar. E isso é muito importante, né? E assim, para encerrar, né, a minha fala, eu gostaria de deixar assim, um grande abraço para todos os profissionais que passaram pela minha vida, aqueles que me ensinaram pouco, aqueles que me ensinaram muito, e dizer para os professores que nós, né, precisamos esquecer o aluno idealizado e lutar e cuidar pelo nosso aluno real. Porque Perfeito. educar, trabalhar, ensinar um aluno bom, qualquer um faz. Agora, buscar aquele aluno, né, que precisa de mim, que aí é que está a diferença. E, mais uma vez, né, vamos esquecer aquele aluno ideal e vamos cuidar e educar o nosso aluno real. Né, um beijo aí para vocês. Perfeito. Peraí, que tem Deus mais. nos abençoe. Deus nos abençoe. Ó, Priscila Martins diz aqui: Fátima, um anjo da guarda na vida do meu Mateus. Gratidão. Viu? Essa aí foi aquela mãezinha que estava lá naquele cantinho, que olhou para mim e fez assim, vem! Priscila. A Rosane Silva aqui também. Parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês e por essa aula. Que bom que gostou. Acho que eu já li da Maria da Conceição, já li? Não sei. Já li. Já trabalhei com a profissional Fátima, um ser humano enorme, beijos. Aqui também nós temos Ana Cristina Pedro Brito, parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês. Ana Cristina Pedro Brito, nossa, para falar o nome dela, o sobrenome dela, tem que tomar cuidado, senão você fica no trava-língua. Pedro Brito, ó, viu? Priscila, uma das melhores que conheci, beijos. Alessandra Honorata também, parabéns pelo trabalho. E a Alessandra acrescenta, parabéns pela realização de mais uma live com um tema tão atual e necessário mesmo, concordo. E a Alessandra diz, feliz Dia das Avós. É isso, gente. Então, nós vamos terminar a nossa live de hoje, desejando para vocês... eu nem vou falar como eu sou fã de Ellen, tá? Nem vou falar, porque eu sou fã, minha amiga, e assim, foi uma experiência incrível ter Ellen na nossa coordenação na época, né, quando a gente esteve lá na gestão, foi um aprendizado, assim, o tempo que ela ficou foi curto, uma pena, mas olha que diferença que ela fez pra gente, como foi importante conhecê-la e tornar amiga dela, né, fico muito feliz. Quer falar? Desmerecendo as gestões, tá, gente? Não desmerecendo as gestões atuais, as que passaram. Nenhuma. Mas porque, né, todas tiveram a sua contribuição, tem o seu valor, né? Mas como a Ed está aqui, a gente está destacando esse passagem que ela teve, que foi tão importante e marcante para todos nós, né? Que fique claro aqui. Sem dúvida, que a vontade que a gente tem é que ela volte, com certeza. Carla Cristiane, manhã de domingo abençoada na presença de vocês. Que bom, Carlinha, você está aqui. E agora, então, a gente vai fazer uma homenagem aos Dias dos Avós, né? Eu vou dedicar essa homenagem à Fátima Lima, que está aqui, porque é a única avó do nosso meio aqui da nossa live, mas dedico também à minha avó, né? Minhas duas avós, a Ruth e a avó Deide, que já partiram. E eu vou fazer uma leitura, gente, inédita, porque tá quase acabando aqui. Já está acabando, vovó já está indo. Desculpa. Tá na hora, vovó. Vou fazer uma leitura de uma poesia que meu pai fez agora de manhã, emocionado, obviamente, para as avós dele, tá? Então, eu vou aproveitar que ele é avô, dedicar a ele e dedicar à minha mãe. Dar um abraço a todos da igreja, né, da paróquia Santana, que foi aonde eu fiz a minha catequese,
e também foi a minha primeira comunhão foi lá, e também o meu casamento foi lá, né? Então, eu quero dar um abraço aqui a todos e todas que fazem parte, que frequentam a paróquia de Santana. Então, o Rubeni Pedro Ru diz assim: hoje seu dia, minha vovó, eu sinto alegria. Do tempo teu, vovó, do tempo que me pegava no colo com muito carinho, me botava no solo e me dava um tapinha. Ele escreveu tarraspinhado ainda, gente. Voina, heroína, minha bisavó, vó Chica, vó Bela, quantas saudades delas. E aí, isso aqui vai virar uma música, obviamente, porque tudo para ele vira música, e a gente, então, termina aqui mandando um grande abraço, desejando um feliz domingo para você que é avó, para você que é avô, agradecendo a Deus por essas bênçãos na nossa vida, agradecendo a vocês, querida Fátima Lima, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Nossa, eu que agradeço. Poder falar de inclusão é muito importante. E a Priscila Pacheco também, por estar aqui, por dividir tanta coisa bonita aqui com a gente, por nos deixar tão emocionados pela carreira que vocês vêm realizando no município de São Gonçalo, pela dedicação, pela transformação de vidas, pelas portas abertas que vocês vêm abrindo aí no caminhar do trabalho de vocês. Parabéns, muito, muito obrigada, um feliz domingo. E aí eu destaco para vocês aqui, gente, que amanhã a gente está tendo live todo dia, e amanhã a nossa conversa com ela é uma pergunta: o município está quebrado? O município de São Gonçalo está quebrado? Opa, essa eu não vou perder. A gente vai ter aqui a participação do Dr. Dimas Gadelha, que é pré-candidato a prefeito de São Gonçalo. Amanhã, às 18 horas, eu espero você, tá bom? Muito obrigada, feliz dia da vovó e do vovô. Agradeça, dê um abraço nos seus avós, se você tiver, e se não tiver, faça oração por eles, tá bom? Beijo! Beijo. Ao domingo. Tchau.